Meu marido milionário nunca me tocou. Mas aquela noite na cozinha mudou tudo. Antes de mergulharmos nos segredos dessa história inacreditável, conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para uma jornada de emoção, mistério e revelações. Ela sabia que as câmeras estavam gravando, mas mesmo assim, sorriu. Ingrid Samuels manteve-se imóvel enquanto o fotógrafo ajustava a lente pela 15ª vez. O cenário da gala de caridade brilhava atrás dela. Ouro e marfim, caro e vazio. O vestido esmeralda moldava suas curvas com precisão, cada dobra calculada para refletir a luz perfeitamente. Mas a verdadeira obra de arte não era o vestido, era a mentira. Senhora Whittaker, poderia se aproximar um pouco mais do seu marido? Pediu o fotógrafo, em meio ao burburinho da elite de Manhattan. O sorriso de Ingrid não vacilou. Ela deu um passo em direção a Thorne, perto o suficiente para parecer íntima, longe o bastante para evitar qualquer contato real. Thorne Whittaker, 38 anos, impecável em seu terno sob medida, pousou a mão perto da cintura dela, quase tocando, mas não. Para o público parecia um gesto de amor. Para Ingrid era apenas ar. Perfeito! Exclamou o fotógrafo. O casal mais poderoso da América. Casal poderoso. As palavras soaram como champanhe sem gás. Eles estavam casados há exatos 1 ano, 2 meses e 16 dias. Ingrid sabia, não por amor, mas por sobrevivência. Cada dia era uma atuação, um ato no grande teatro que suas famílias haviam escrito. Os Samuels construíram impérios de imóveis de luxo pela costa leste. Os Whittaker dominavam o coração financeiro de Manhattan. O casamento deles não foi um romance. Foi uma fusão. Querida, a voz de Thorne era suave, ensaiada. Os Henderson estão às 3 horas. Devemos nos aproximar. Ingrid ergueu o rosto para ele, os olhos brilhando sob o lustre, fingindo ouvir um sussurro apaixonado. Claro, respondeu com doçura calculada. Eles cruzaram o salão como dançarinos experientes, cada movimento perfeito. A mão dele pairava perto de suas costas, sem jamais tocar. Sorrisos, cumprimentos, olhares, tudo parte do espetáculo. Vocês estão simplesmente radiantes, exclamou a senhora Henderson, coberta de diamantes e curiosidade. Ingrid, querida, está com um brilho diferente. Há alguma novidade que devamos saber? A pergunta pairou no ar como fumaça. Ingrid sentiu o corpo de Thorne endurecer ao lado dela, mas seu rosto continuou inabalável. Estamos apenas aproveitando o início do casamento, respondeu ela com naturalidade, construindo algo bonito, bonito. Outra palavra que soava como uma mentira. Ah, quando vierem os filhos, serão lindos, disse a mulher, sorrindo. Vocês parecem um casal de revista. O maxilar de Thorne se contraiu. Ingrid sorriu. Mas por dentro algo começava a mudar. Naquela noite, na cozinha, o silêncio seria quebrado, e nada voltaria a ser o mesmo. Só Ingrid percebeu, porque aprendeu a decifrar os pequenos sinais do desconforto dele, a respiração que mudava, o leve enrijecer dos ombros, a forma como ele sempre encontrava um motivo para se afastar quando o assunto se tornava pessoal demais. Com licença, disse Thorne com o charme ensaiado de sempre. Prometi uma dança à minha esposa. Ele ofereceu o braço, nunca a mão. E juntos deslizaram até o salão de dança enquanto a orquestra tocava uma melodia lenta e romântica. Thorne se posicionou com precisão milimétrica, o abraço tradicional do baile, mas sem o toque real. A mão esquerda segurava a dela com a leveza de uma borboleta pousando numa flor. A direita pairava perto de suas costas, próxima o bastante para guiá-la, distante o suficiente para manter o espaço que ele tanto parecia precisar. Eles se moviam em perfeita harmonia. De fora, pareciam amantes perdidos um no outro. Por dentro, Ingrid se sentia dançando com um fantasma.
Você lidou bem com aquilo, murmurou Thorne enquanto giravam suavemente. Sempre lido, respondeu ela, mais fria do que pretendia. Por um breve instante algo atravessou o rosto dele. Surpresa, arrependimento. Mas o instante passou, e a máscara voltou ao lugar. A música terminou. Eles se separaram com sorrisos dignos de capa de revista. Mais fotos, mais elogios, mais mentiras envoltas em seda e etiquetas de luxo. Quando chegaram ao apartamento no alto de Manhattan, os pés de Ingrid doíam e seu rosto ardia de tanto fingir alegria. Ela tirou os saltos assim que cruzou a porta, sentindo o corpo relaxar pela primeira vez na noite. Boa noite, disse Thorne, formal, afrouxando a gravata. Estarei no escritório se precisar de algo. Se precisar de algo. Como se ela fosse uma convidada, não sua esposa. Boa noite, Thorne. Ele hesitou no pé da escada, a mão apoiada no corrimão de mármore. Por um segundo pareceu querer dizer algo. Mas o momento se perdeu, e ele desapareceu, subindo para o outro lado do apartamento, o lado dele. Ingrid ficou sozinha na sala imensa, cercada por móveis que valiam mais do que o carro de muita gente, e quadros dignos de museu. Tudo era perfeito, tudo era frio. Ela caminhou até as janelas de vidro que iam do chão ao teto, observando o brilho de Nova York abaixo, como um mar de diamantes espalhados, belos e intocáveis, como o seu casamento. No reflexo, viu a própria imagem, elegante, impecável e exausta de um jeito que o sono não curava. 30 anos, bem-sucedida, inteligente, deslumbrante. Tinha tudo o que uma mulher deveria desejar. Então por que se sentia tão invisível? O relógio da sala anunciou a meia-noite. Mais um dia de fingimento havia acabado. Amanhã traria mais eventos, mais fotos, mais sorrisos cuidadosamente ensaiados. Ingrid tocou o próprio rosto, acompanhando o contorno da bochecha com os dedos. Quando foi a última vez que alguém a tocou com carinho verdadeiro? Quando foi a última vez que ela se sentiu vista? Pegou os saltos nas mãos e subiu as escadas em silêncio, rumo ao quarto que ocupava sozinha, enquanto Thorne dormia na ala oposta do apartamento. E a cada degrau, o pensamento ecoava dentro dela como um segredo perigoso. Estou vivendo a vida de outra pessoa. Mas quando Ingrid alcançou o último degrau, algo a fez parar. Um som suave, o som de um piano, vinha lá de baixo. Ela ficou imóvel, a mão agarrada ao corrimão de mármore. Durante todos os meses de casamento, nunca ouvira Thorne tocar piano. Na verdade, ela nem sabia que tinham um piano em casa. A melodia era hipnotizante, triste e esperançosa ao mesmo tempo. Parecia falar de saudade, de palavras que jamais foram ditas, de dois corações que batiam lado a lado, mas nunca juntos. Pela primeira vez desde o casamento, Ingrid se perguntou se o marido dela também se sentia tão sozinho quanto ela. E esse pensamento mudou tudo. O que você faria se fosse casado com alguém que te tratasse como um belo estranho? Você ficaria e lutaria por amor? Ou deixaria para trás uma jaula de ouro? Conte pra gente nos comentários. Você já se sentiu invisível em um relacionamento que parecia perfeito por fora? O som do piano a puxava de volta, como um fio invisível, delicado e irresistível. Ingrid desceu os degraus devagar, os pés descalços tocando o mármore frio. Deixara os saltos lá em cima, junto com todas as aparências da noite. Pela primeira vez em meses, não estava representando para ninguém. A melodia ficava mais intensa a cada passo. Notas dolorosamente belas, carregadas de anos de silêncios e sentimentos contidos. Ela nunca ouvira Thorne falar de música, nunca vira partituras na casa perfeita demais, nem reparara em um piano entre os móveis impecáveis. E ainda assim alguém tocava. Tocava com uma alma que ela mal reconhecia. Ingrid seguiu o som pelo corredor principal. Passou pela sala de jantar, onde tomavam cafés da manhã em silêncio, pela sala de estar, onde entretinham convidados com conversas ensaiadas. A música a levou até uma porta que ela
nunca abrira. Uma porta que sempre imaginara ser apenas mais um depósito, num labirinto de quartos desnecessários. Ela encostou o ouvido na madeira escura. O som vinha dali. Com a respiração trêmula, girou a maçaneta. A visão que surgiu diante dela roubou-lhe o fôlego. Era uma sala de música, diferente de tudo no resto da casa. Nada de luxo vazio ou decoração fria. Era um espaço vivo, real. No centro, um piano de cauda, preto, com marcas de uso sobre o brilho. Partituras espalhadas sobre uma mesa lateral contavam histórias de madrugadas insones. Uma caneca de café, ainda morna, repousava esquecida no parapeito da janela. E ali, no banco do piano, estava Thorne. Mas não era o Thorne das reuniões, das festas e das poses perfeitas. Esse homem tinha deixado a armadura. A camisa branca aberta no colarinho, as mangas dobradas revelando antebraços que Ingrid nunca realmente notara. O cabelo caía sobre a testa, dando-lhe um ar mais jovem e mais humano. Os dedos dele se moviam pelas teclas com uma ternura desarmante, como se cada nota fosse uma confissão silenciosa. Ingrid prendeu a respiração, com medo de que qualquer som quebrasse aquele feitiço. Pela primeira vez, desde o dia do casamento, ela via o verdadeiro Thorne Whitaker. Não o empresário, nem o marido perfeito, apenas ele. A música era intensa, cheia de melancolia e desejo contido. Os olhos dele permaneciam fechados, o corpo inteiro entregue à melodia que nascia de suas mãos. E naquele instante, o silêncio entre eles pareceu mais íntimo do que qualquer toque. Havia algo quase consagrado na maneira como ele tocava aquelas teclas, suave, reverente, completamente imerso. Ingrid observava, hipnotizada. Pensou em todas as vezes que ele evitara tocá-la, nas distâncias cuidadosamente mantidas, na forma como o corpo dele se enrijecia quando, por acaso, ela o roçava em algum evento. Sempre achara que era rejeição, frieza, talvez até repulsa, mas agora, vendo-o ali, tão vulnerável, tão humano, ela começou a se perguntar se estivera errada o tempo todo. A música cresceu, intensa, até um clímax doloroso. Os ombros de Thorne se tensionaram, carregando o peso emocional de cada nota. E quando o último acorde se dissipou no ar, ele permaneceu imóvel. As mãos ainda sobre as teclas, como se não quisesse romper o elo entre ele e o som. Eu não sabia que você tocava. As palavras escaparam antes que Ingrid pudesse contê-las. O corpo de Thorne enrijeceu de imediato. As mãos se afastaram do piano, como se as teclas tivessem se tornado brasas. Quando se virou para ela, o rosto já começava a reconstruir as muralhas familiares. Ingrid. O nome saiu como um pedido de desculpas. Eu não sabia que ainda estava acordada. A música... Ela deu um passo à frente, olhando ao redor. É linda. Você é incrivelmente talentoso. Um lampejo atravessou o olhar dele. Surpresa, talvez prazer, antes de desaparecer de novo sob a máscara. É só um hobby. Ele se levantou bruscamente, erguendo entre eles o mesmo muro invisível de sempre. Você deve estar cansada. Vá descansar. Espere. A palavra saiu mais firme do que ela pretendia. Thorne hesitou. Seu corpo denunciava desconforto, mas ele não saiu. Ingrid olhou em volta de novo, dessa vez vendo de verdade o ambiente. As partituras não estavam ali por acaso. Eram cuidadas, anotadas, amadas. Sobre a mesinha ao lado, um porta-retratos chamava a atenção. Um menino de uns 8 anos, sorrindo diante de um piano. O mesmo sorriso de Thorne, muitos anos antes. Há quanto tempo? Ela perguntou em voz baixa. Há quanto tempo... O quê? Há quanto tempo você esconde essa sala de mim? O maxilar dele se contraiu. Eu não estava escondendo. Você nunca perguntou. As palavras doeram, porque eram verdadeiras. Em 1 ano de casamento, quantas conversas reais eles haviam tido? Quantas perguntas sobre quem o outro realmente era? Viviam lado a lado como estranhos educados,
dividindo um lar, mas não uma vida. Você tem razão, ela admitiu, a voz mais suave. Eu nunca perguntei sobre nada que realmente importasse. A sinceridade dela o surpreendeu. Um pouco da tensão deixou seus ombros. A sala já existia quando compramos o apartamento, disse enfim. Eu trouxe o piano há uns 6 meses. Por que não me contou? Silêncio, longo o suficiente para que Ingrid achasse que ele não responderia. Quando falou, a voz dele saiu quase num sussurro. Porque é o único lugar onde eu consigo respirar. A confissão pairou no ar entre eles, como uma ponte frágil e invisível. Nenhum dos dois sabia como atravessá-la. Ingrid deu um passo cauteloso na direção dele, percebendo como suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. A música que você estava tocando, como se chama? Clair de Lune. A pronúncia saiu baixa, cuidadosa. Debussy. Ele fez uma pausa. Significa luz da lua. Ingrid sorriu, os olhos brilhando sob a penumbra do quarto. Soava como saudade. E pela primeira vez, Thorne não desviou o olhar. Talvez fosse. Eles ficaram em silêncio. O peso das verdades não ditas preenchendo o ar entre eles. Ingrid observou o rosto do marido, procurando pistas sobre o homem por trás daquela compostura impenetrável. Pela primeira vez, percebeu as sombras sutis sob os olhos dele, a tensão nos lábios, o cansaço que denunciava noites em claro e batalhas travadas em silêncio. Thorne, ela perguntou baixinho. Você é feliz? A pergunta pareceu doer nele. Ele desviou o olhar, os dedos se fechando na borda do piano. Felicidade. Não fazia parte do nosso acordo. Mas, e se pudesse fazer? Thorne se virou. Dessa vez, olhou de verdade no para ela. E por um breve instante as muralhas que o cercavam desmoronaram. Ingrid viu o esgotamento, a solidão, tão parecida com a dela, e algo mais, algo que se parecia com esperança. Mas o momento foi breve. Logo ele recompôs a expressão, a voz voltando ao tom formal. É tarde. Temos reuniões cedo amanhã. Ingrid assentiu, entendendo a despedida velada, mas antes de sair parou na porta. Thorne? Sim? Da próxima vez que tocar, eu gostaria de ouvir, se tudo bem para você. Por um instante, silêncio. Depois, quase num sussurro, como se temesse ser ouvido. Eu também gostaria disso. Ingrid subiu as escadas em silêncio, o coração acelerado. Carregava consigo a lembrança da música ao luar. E a descoberta de que talvez seu marido fosse tão prisioneiro daquela perfeição quanto ela. Mas, acima de tudo, levava esperança. Porque às vezes as melodias mais belas nascem dos lugares que mais escondemos. O zumbido suave da cafeteira. Foi o primeiro som da manhã. Ingrid estava na cozinha, observando o vapor subir da xícara como preces silenciosas. Acordara às 5:30, o pensamento girando em torno da noite anterior. A sala de música, o piano, a rachadura na armadura de Thorne que revelara algo inesperadamente humano. Mal dormira. A mente inundada por perguntas que nunca havia feito em 14 meses de casamento. Quem era o garoto na fotografia? Quando a música se tornara refúgio? E por que um homem capaz de criar algo tão bonito vivia como se temesse a própria sombra? O relógio da sala soou 7 vezes. Logo, ele desceria para a rotina de sempre. Café preto, relatórios financeiros, comentários educados sobre o clima ou o mercado. Depois, se isolaria no escritório até a noite e voltariam à dança coreografada de sempre, a de aquevitar-se com elegância. Mas hoje, algo parecia diferente. Passos no mármore anunciaram sua chegada. O coração de Ingrid acelerou. Uma reação inesperada. Quando foi que ela começara a se importar com a presença dele? Thorne surgiu na porta da cozinha, impecável como sempre. Terno cinza chumbo, gravata prateada, cada fio de cabelo no lugar.
mas Ingrid notou o que antes não via: o jeito cauteloso com que ele parava à entrada de qualquer cômodo, como quem analisa o terreno antes de uma batalha. "Bom dia", disse ele com a habitual cortesia profissional. "Bom dia." Ela se virou completamente para ele, notando como seus passos diminuíram quando percebeu o olhar dela. "Fiz café a mais." "Obrigado." Ele moveu-se até a cafeteira com a eficiência de sempre, mantendo a distância habitual. Mas havia algo diferente. O ar entre eles parecia outro. E enquanto o aroma do café se espalhava pela cozinha, Ingrid percebeu que Thorne, mesmo tentando disfarçar, roubava olhares, sempre que achava que ela não estava vendo. Ingrid tomou uma decisão que até ontem a teria assustado profundamente. "A música de ontem à noite", disse em voz baixa. "Há quanto tempo você toca?" A mão de Thorne parou no meio do movimento, ainda segurando a cafeteira. Por um segundo, Ingrid achou que ele se esconderia atrás da habitual muralha de respostas educadas. Mas, em vez disso, ele a surpreendeu. "Desde os 7 anos." A voz era controlada, neutra, mas havia algo por baixo, um tremor sutil, quase imperceptível, de vulnerabilidade. "Minha mãe insistiu nas aulas", completou. "A fotografia na sala de música é você, não é?" Thorne assentiu, servindo o café com uma precisão exagerada. "No meu primeiro recital. Você parecia tão feliz." Ele hesitou, e então, com um tom quase involuntário: "Eu era." A confissão escapou antes que ele pudesse detê-la. A música era mais simples naquela época. Ingrid pousou a xícara, observando o perfil dele, o maxilar firme, o olhar distante. O que mudou? Os músculos do rosto dele se contraíram, leves, mas reveladores. A vida, as responsabilidades, as expectativas. As palavras pairaram entre eles como fumaça densa, carregadas de passado e dor não dita. Ingrid percebeu que havia muito mais por trás, mas pressionar demais só o faria recuar. Então escolheu outro caminho. "Ainda quero ouvir você tocar, se o convite ainda estiver de pé." Algo mudou na expressão dele. Não chegou a ser um sorriso, mas um suave brilho nos olhos. O transformou completamente. "Hoje à noite", disse ele baixo, "se você quiser, eu adoraria." Por um instante ficaram ali, na cozinha impecável, cercados de silêncio. Duas pessoas que compartilhavam um sobrenome e um endereço, mas estavam apenas começando a compartilhar algo verdadeiro. A luz da manhã atravessava as janelas enormes, iluminando os reflexos dourados nos olhos de Thorne, e foi nesse momento que Ingrid percebeu. Nunca o tinha realmente olhado antes. Não assim. O encanto se quebrou quando o celular dele vibrou sobre o balcão de mármore. Negócios, sempre os negócios. Ele olhou para a tela e, num piscar de olhos, voltou à postura fria e profissional. "Tenho uma reunião em 10 minutos." "Claro." Ingrid tentou esconder o desapontamento. "Vai estar em casa para o jantar?" "Devo chegar por volta das 7." Ele parou na porta, ainda de costas para ela. "Ingrid, obrigado por ter me ouvido ontem à noite." Antes que ela pudesse responder, ele já havia saído, deixando para trás apenas o como perfume discreto da colônia e o eco de uma gratidão genuína. Ingrid terminou o café sozinha, mas pela primeira vez em meses, sozinha não parecia solidão. O dia passou diferente. Em vez de preencher o tempo com almoços beneficentes e compras inúteis, ela mergulhou em algo novo: a música clássica. Descobriu a história de Debussy, aprendeu sobre os compositores impressionistas e ouviu diferentes gravações de Clair de Lune, até conseguir perceber as sutis diferenças entre cada interpretação. E a cada nota pensava em Thorne, não como o marido distante que o destino lhe impusera, mas como um homem com profundezas ocultas e paixões silenciosas.
Alguém que derramava o que sentia em teclas de piano porque não sabia expressar de outra forma. Às 5h30, Ingrid tomou outra decisão que teria espantado sua antiga versão. Pediu ingredientes para o jantar, não do serviço de catering luxuoso de sempre, mas comida de verdade. Simples, fresca, que ela mesma planejava preparar. Quando foi a última vez que cozinhara para alguém? Quando foi a última vez que quis a fazer isso? Às 6h45, a sala de jantar estava perfumada com alecrim e alho. Ela havia preparado algo simples, mas elegante. Salmão com crosta de ervas, legumes assados e um vinho antigo, esquecido na adega havia anos. Nada ambicioso. Ela não queria impressionar. Queria se conectar. Ela estava tentando se conectar com ele. A porta da frente se abriu exatamente às 7. Ingrid! A voz de Thorne carregava uma nota de surpresa. Algo cheira incrível. Ela surgiu no hall, de repente nervosa. Pensei que poderíamos jantar juntos hoje à noite. Realmente comer. Não apenas ocupar o mesmo espaço. Os olhos de Thorne se arregalaram levemente. Em todos os meses de casamento, nunca haviam compartilhado uma refeição que não fosse uma necessidade de negócios ou obrigação social. Você cozinhou? Ele perguntou meio incrédulo. Ela sorriu, sentindo-se ao mesmo tempo tola e corajosa. Não é nada sofisticado, mas cheira a lar. Ele disse baixinho, e algo na voz dele fez o peito dela apertar. Sentaram-se um diante do outro na enorme mesa de jantar, mas, de algum modo, a distância parecia menor que o habitual. A comida proporcionava um tópico seguro de conversa, os dotes culinários enferrujados de Ingrid, a confissão de Thorne de que não conseguia ferver água sem queimá-la. Pequenas conversas, mas diferentes, mais quentes, mais humanas. Enquanto comiam, Ingrid percebeu detalhes que nunca havia notado antes. A forma precisa como Thorne cortava a comida em pequenos pedaços. A pausa entre cada garfada, como se comer exigisse esforço consciente. A mão livre repousando plana na mesa, nunca gesticulando, nunca atravessando o espaço compartilhado. Está delicioso, disse ele, e falava sério. Obrigada, ela sorriu. Não precisa me agradecer por cozinhar, Thorne. Somos casados. As palavras ficaram suspensas no ar, mais pesadas do que ela pretendia, porque ambos sabiam que o casamento deles não se parecia nada com a palavra que usaram. Thorne colocou o garfo sobre o prato com cuidado. Somos mesmo? A pergunta foi tão baixa que quase passou despercebida, mas a dor por trás dela era impossível de ignorar. Como assim? Ela perguntou. Vivemos juntos, participamos de eventos juntos, dormimos na mesma casa. A voz dele era medida, quase clínica. Mas somos realmente casados, Ingrid? Ou somos apenas duas pessoas honrando um contrato? A honestidade na voz dele tirou o fôlego dela. Pela primeira vez desde o casamento, ele fazia uma pergunta de verdade, esperando uma resposta real. Não sei, ela sussurrou, mas gostaria de descobrir. E naquele momento, tudo mudou. O silêncio se estendeu entre eles como uma ponte que nenhum dos dois sabia atravessar. A confissão de Ingrid pairava no ar. Gostaria de descobrir. Ela viu o rosto de Thorne se transformar. Por um instante, sua máscara cuidadosamente construída caiu por completo, revelando algo cru, esperançoso e aterrorizado ao mesmo tempo. Então, como um homem que percebe estar à beira de um penhasco, ele se afastou. Ingrid empurrou a cadeira para trás, criando distância física, que refletia o espaço emocional que reconstruía. Precisamos ser realistas sobre o que isso é. O que isso é? Ela se inclinou, recusando-se a deixá-lo recuar por completo. O que é isso, Thorne? Porque estou tentando entender há mais de um ano e estou cansada de fingir que tenho todas as respostas.
Ele se levantou abruptamente, dirigindo-se às janelas que davam para Central Park. O reflexo dele no vidro mostrava um homem preso entre dois mundos. O que ele construiu para se proteger e o que ela estava oferecendo. Nossas famílias tinham expectativas, disse finalmente. Duas dinastias bem-sucedidas unindo forças, estabilidade, respeito, uma parceria que fazia sentido no papel. E nós? E o que queremos? O que queremos? Thorne riu e a risada soou, amarga, carregada de tudo que havia sido sufocado durante anos. Quando é que o que queremos já importou? Ingrid se levantou da cadeira, o coração batendo com uma coragem que lhe era estranhamente nova. Agora importa, ela disse firme. Importa para mim. Por quê? Ele se virou para ela e ela viu algo desesperado-se nos olhos dele. Por que agora? O que mudou? Você. Ela respondeu simplesmente. Ontem à noite eu te vi. Não o empresário, não o marido perfeito, não o homem que nossas famílias criaram. Eu te vi e percebi que quero conhecer quem é essa pessoa. As mãos de Thorne se fecharam em punhos ao lado do corpo. Você não sabe o que está pedindo. Então me diga. Ela deu um passo mais próximo, notando como a respiração dele mudava. Diga o quê? Tudo. Por que você se assusta quando eu te toco sem querer? Por que dorme em um ala separada? Por que me olha às vezes como se tivesse medo que eu desapareça e outras vezes como se desejasse que eu desaparecesse? As palavras atingiram-no como golpes físicos. Ela podia vê-lo lutando com algum conflito interno, pesando verdades contra a segurança do silêncio. Ingrid, por favor. A voz dele falhou levemente. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. São? Ela gesticulou pelo perfeito jantar, a casa perfeita, a mentira perfeita. Olhe para nós, Thorne. Duas pessoas se afogando na mesma casa, orgulhosos demais para se alcançarem. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. Quando falou, a voz mal passava de um sussurro. Eu nunca quis te machucar. Mas você está me machucando. A confissão saiu antes que ela pudesse suavizá-la. Todos os dias você me machuca. Não com crueldade, mas com distância. Não com raiva, mas com indiferença. Não é indiferença. As palavras explodiram dele como uma confissão. Deus, Ingrid, não é indiferença. Então o que é? Ela insistiu. Thorne fechou os olhos, o corpo inteiro tremendo com o esforço de segurar algo dentro de si. Quando os abriu novamente, Ingrid viu anos de dor cuidadosamente escondida. É autopreservação. A honestidade dessas palavras quebrou algo dentro do peito dela. Ela deu mais um passo, perto o suficiente para ver o reflexo dourado nos olhos escuros dele, perto o suficiente para notar o leve tremor em suas mãos. De mim? Ele perguntou firme. De querer algo que não posso, não consigo ou não quero ter? Não pode. A voz dele soou firme, definitiva. Há coisas em mim, complicações que você não entende, coisas que tornam um casamento real impossível. Ingrid estudou seu rosto, vendo além das palavras, enxergando o medo por trás delas. Tente-me. Não. Ele se afastou novamente, colocando a mesa entre eles como uma barreira física para combinar com o espaço emocional que reconstruía. Alguns riscos são grandes demais. Para quem? Para mim ou para você? A pergunta parecia ter quebrado algo nele. Ele segurou a borda da mesa, os nós dos dedos brancos de tensão. Para os dois, disse finalmente. Algumas paredes existem por bons motivos, Ingrid. Algumas distâncias são necessárias. Diz quem? Diz a experiência. Diz a lógica. Diz cada terapeuta que já me disse que não fui feito para o tipo de intimidade que a maioria das pessoas dá como certa. As confissões escaparam antes que ele pudesse contê-las. E Ingrid sentiu que, peças de um quebra-cabeça, que nem sabia que estava montando,
finalmente se encaixarem. As distâncias cuidadosas, as interações formais, o modo como ele prendia a respiração sempre que ela se aproximava. Terapeutas? Ela repetiu baixinho. Quantos terapeutas? Thorne percebeu o erro imediatamente. A máscara caiu com força de volta, mas era tarde demais. Ela o tinha visto através dela. Não importa, ele começou a dizer. Importa para mim. Ela se moveu ao redor da mesa e ele recuou instintivamente. Há quanto tempo você está carregando isso sozinho? Inge, por favor, deixa pra lá. Não. A voz de Ingrid agora era mais forte, cheia de determinação, surpreendendo os dois. Chega de deixar as coisas passarem. Chega de fingir que isso é normal. Chega de viver como uma estranha no meu próprio casamento. Isso não é um problema seu para resolver. Talvez não, mas você é meu marido e sua dor é minha dor, queira admitir ou não. Thorne a encarou como se ela falasse em uma língua estrangeira. Você não entende o que está dizendo. Então me ajude a entender. Eu não consigo. Não consegue ou não quer? Ambos. Ele se dirigiu à porta, recuando dela e da conversa que escapava do seu controle. Preciso de ar. Fugindo de novo? As palavras o pararam. Ele se virou, o olhar ferido. Não estou fugindo, estou te protegendo. De quê? De mim. Decepção. De um casamento que nunca será o que você merece. Ah, o que eu mereço? A voz de Ingrid subiu, carregada de frustração. O que eu mereço é um marido que converse comigo. O que eu mereço é honestidade. O que eu mereço é uma chance de decidir meus próprios riscos. Thorne permaneceu parado no vão da porta, dividido entre a fuga e a mulher que exigia que ele ficasse e lutasse. Você acha que quer a verdade, disse ele baixinho, mas a verdade muda tudo. Uma vez que você sabe, não pode deixar de saber. Uma vez que vê, não pode deixar de ver. Talvez eu não queira deixar de saber. Talvez eu esteja cansada de ver apenas o que você me permite ver. Eles se encararam na elegante sala de jantar. Duas pessoas à beira de um faux precipício, sem certeza se teriam coragem de pular. Finalmente Thorne falou, a voz pesada de resignação e talvez um fio de esperança. Me dê tempo para encontrar as palavras. Quanto tempo? Não sei. Anos de silêncio não se quebram facilmente. Ingrid assentiu, entendendo que aquilo era tudo o que ele podia oferecer por enquanto. Vou esperar. Mas não para sempre, Thorne. Não podemos viver assim para sempre. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei. E quando desapareceu na noite, Ingrid percebeu que, às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é esperar alguém, encontrar a coragem de deixar você amá-lo. 3 dias se passaram em silêncio cuidadoso. Ingrid passou a viver nos espaços entre as conversas, observando Thorne como alguém estudando um quebra-cabeça com peças faltando. Ele manteve a promessa de encontrar palavras, mas a busca parecia dilacerá-lo por dentro. Ela via isso nas manhãs, quando ele permanecia junto à janela da cozinha, o café esfriando nas mãos, olhando para o nada. O ouvia nas notas de piano que escapavam de seu quarto secreto à noite, melodias belas e torturadas que falavam de batalhas silenciosas na escuridão. Na quarta-feira à noite, Ingrid tomou uma decisão que a teria aterrorizado há uma semana. Começou a escrever cartas para si mesma. Querida Ingrid, hoje percebi que não sei qual é a cor favorita do meu próprio marido. Estamos casados há mais de 1 ano, e eu não saberia dizer se ele prefere café ou chá, se é uma pessoa matinal, se tem pesadelos. Sei o valor líquido dele, sua agenda de negócios, o tamanho das roupas para eventos formais, mas não sei se ele já esteve apaixonado. E eu? Pensei que o amor fosse fogos de artifício, coração acelerado, noites em claro cheias de saudade. Mas talvez o amor seja mais silencioso.
Talvez amor seja querer entender o silêncio de alguém tanto quanto suas palavras. Talvez amor seja esperar na escuridão até que alguém tenha coragem de acender a luz. Acho que posso amá-lo. O Kamla verdadeiro ele. Não a versão que nossas famílias criaram. E isso me assusta mais do que viver como estranhos para sempre. Ela selou a carta e a guardou na gaveta da mesinha de cabeceira, ao lado das pérolas da avó e de um perfume que nunca usara. Colocar seus pensamentos no papel os tornava mais reais, mais perigosos. Na quinta-feira, surgiu um momento inesperado de conexão. Ingrid estava na biblioteca, um cômodo decorado, mas nunca usado, quando Thorne apareceu na porta. Parecia um homem reunindo coragem para a batalha. Posso? Ele fez um gesto em direção à cadeira, em frente ao canto de leitura dela. Claro. Ele se sentou cuidadosamente, mantendo sua distância habitual, mas fazendo um esforço para estar presente. Ingrid fechou o livro. Uma biografia de Clara Schumann que havia pegado após sua conversa sobre música, e esperou. Estive pensando sobre o que você disse, começou Thorne, sobre merecer honestidade. O coração dela acelerou, mas manteve a expressão calma. E há coisas sobre mim que não são típicas. Ele escolheu cada palavra com cuidado, como alguém caminhando sobre um campo minado. Condições que tornam relacionamentos normais desafiadores. Defina normal. A pergunta parecia surpreendê-lo. Intimidade física, toques casuais, coisas que a maioria dos casais casados considera naturais. Por quê? As mãos de Thorne se agarraram aos braços da cadeira. Quando eu tinha 15 anos, tive o que os médicos chamam de episódio neurológico, uma reação ao estresse que se manifestava de formas incomuns. Hipersensibilidade ao toque, ao som, a lugares lotados. Demorou anos de terapia para aprender mecanismos de enfrentamento. Ingrid absorveu cada palavra com cuidado, entendendo que cada frase custava algo a ele. E agora, funciono bem em ambientes controlados. Reuniões de negócios, eventos formais, situações em que as regras são claras e o contato físico é mínimo. Ele fez uma pausa. Mas a intimidade exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade desencadeia as mesmas respostas, que passei décadas aprendendo a controlar. Então, quando você evita me tocar, não estou te rejeitando. Estou nos protegendo de ataques de pânico que surgem quando meu sistema nervoso se sobrecarrega. A confissão pairou entre eles como uma ponte de vidro. Bela, frágil e exigindo navegação cuidadosa. Obrigada, disse Ingrid suavemente, por confiar isso a mim. Ah, mas... A voz dele mal se ouviu. Mas isso é tudo que consigo administrar hoje. É suficiente. Ela respondeu, mais do que suficiente. Sentaram-se em silêncio confortável. Duas pessoas que acabavam de dar o primeiro passo real para se entenderem. Quando Thorne finalmente se levantou para ir embora, fez uma pausa perto da cadeira dela. Ingrid. Sim? O que você está lendo? Clara Schumann. Ela foi casada com o compositor Robert Schumann. Sei que a história de amor deles foi complicada. Ele lutava contra doenças mentais. Ela teve que escolher entre sua própria carreira e cuidar dele. A voz de Thorne carregava um peso de significado. Ela escolheu o amor, mas isso custou tudo pelo que havia trabalhado. Antes que Ingrid pudesse responder, ele se foi, deixando-a com uma biografia que de repente parecia um aviso silencioso. Naquela noite ela escreveu outra carta. Querida Ingrid, hoje ele me contou, não tudo, mas o suficiente para entender por que constrói muros ao redor de si. Ele não é frio, ele está com medo, ele não me rejeita, ele nos protege de algo que não consegue controlar. A questão agora é, o que estou disposta a arriscar por amor? Sou forte o suficiente para amar alguém que talvez nunca possa me amar da forma que preciso? Estou preparada para ser Clara Schumann, escolhendo o amor acima de tudo? Não sei.
mas sei que estou cansada de viver meia vida, com um meio casamento, com meia pessoa. Quero tudo dele. O brilhante empresário, o músico secreto, o menino ferido que aprendeu a temer seu próprio sistema nervoso. Quero seus ataques de pânico, seus mecanismos de defesa, suas sessões de piano à noite. Quero sua verdade, mesmo que seja feia, especialmente se for feia. Porque o amor perfeito não é sobre pessoas perfeitas, é sobre pessoas imperfeitas que escolhem uma a outra, de qualquer forma. Na sexta-feira à noite, chegou o som que ela vinha esperando. O piano ecoando de seu quarto secreto. Desta vez, ela não hesitou. Caminhou diretamente até a sala de música e combateu suavemente na porta aberta. Você disse que eu podia ouvir, ela o lembrou. Thorne levantou o olhar das teclas, o rosto desprotegido sob a luz suave do abajur. Eu disse: Posso entrar? Ele assentiu, embora ela percebesse o esforço que isso lhe custava. Ingrid entrou devagar, escolhendo uma cadeira perto da janela. Próxima o bastante para ouvir cada nota, mas distante o suficiente para não invadir o espaço dele. O que você quer ouvir? Ele perguntou. O que você precisar tocar? Os dedos de Thorne encontraram as teclas, e o som que preencheu a sala era algo que ela nunca tinha ouvido antes. Não era uma peça clássica, mas uma improvisação que parecia fluir direto da alma dele. Bela, quebrada e esperançosa ao mesmo tempo. Era como se o piano falasse uma língua secreta, uma conversa entre a mente e o coração. Enquanto a música girava ao redor deles, Ingrid fechou os olhos e mas se permitiu ouvir de verdade. Não apenas as notas, mas a história que elas contavam. Uma história de solidão e desejo, de muros erguidos por proteção e da vontade desesperada de que alguém enxergasse além deles. Quando a última nota se dissipou, ficaram em silêncio absoluto. Foi lindo, ela sussurrou. Foi uma despedida. Ele respondeu, em voz baixa. Despedida do quê? Da esperança de que isso pudesse funcionar. As palavras dele caíram como um golpe, e Ingrid percebeu que o momento mais perigoso em um relacionamento não é quando alguém para de lutar por ele, mas quando está prestes a desistir. Não. A palavra escapou dos lábios dela antes que pudesse contê-la, cortando o silêncio como uma lâmina. As mãos de Thorne se imobilizaram sobre as teclas. Ingrid! Não! Repetiu ela, levantando-se da cadeira com uma determinação que surpreendeu os dois. Você não tem o direito de tomar essa decisão por mim. Você não entende o que está dizendo. Não entendo? Ela avançou lentamente, e ele enrijeceu a cada passo. Você acha que sou uma flor frágil, incapaz de lidar com a sua verdade. Acha que sou tão fraca que, ao descobrir sua condição, vou sair correndo. Não se trata de fraqueza. A voz dele estava tensa. Trata-se de realidade, do que eu posso e não posso te oferecer, do que você não pode me oferecer. Ingrid parou a poucos passos, perto o bastante para ver a dor gravada em cada traço do rosto dele. Thorne, olhe para mim. De verdade. Ele levantou os olhos, relutante, e ela viu a guerra sendo travada por trás deles. Por mais de um ano, eu vivi nesta prisão bonita que chamamos de casamento, sorrindo para as câmeras, fingindo ser a esposa perfeita, participando de eventos onde atuávamos intimidade sem nunca nos tocar. Eu venho morrendo aos poucos. Ingrid, por favor. E sabe qual era a pior parte? A voz dela tremeu, mas não recuou. A pior parte era achar que você não me queria. Achar que eu era tão irremediavelmente indesejável que meu próprio marido não suportava estar perto de mim. Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. E agora você me diz que nunca foi sobre mim, que você estava me protegendo de algo que eu nunca pedi para ser protegida. Thorne se levantou de repente, colocando o banco do piano entre eles. Você não sabe o que está pedindo? Então me mostra. Mostrar o quê?
O que acontece quando o seu controle escapa? O que acontece durante um ataque de pânico? O que acontece quando alguém tenta te amar da forma que você mais teme ser amado? A sugestão o aterrorizou. Ela via isso na mudança da respiração dele, no tremor quase imperceptível das mãos. Isso não é justo com nenhum de nós. Nem essa meia-vida que estamos vivendo, respondeu Ingrid com a voz suave, porém firme como nunca. Ela deu um passo à frente. Prefiro enfrentar o seu caos do que continuar presa nesse silêncio que está nos matando aos poucos. Thorne, tenho escrito cartas para mim mesma, tentando entender o que eu quero, pelo que estou disposta a lutar. Cartas sobre você, sobre nós, sobre a escolha que preciso fazer. Ela respirou fundo, como se estivesse se jogando de um penhasco. Eu escolho você, não a versão perfeita que nossas famílias esperavam, não o empresário que nunca erra. Eu escolho o homem que toca piano à meia-noite e ergue muros para proteger quem ama. Você não pode escolher o que não entende por completo, então me ajude a entender tudo. Os ataques de pânico, a terapia, anos aprendendo a viver em um mundo que parece barulhento demais, próximo demais, intenso demais. Ela se aproximou de novo e desta vez ele não recuou. Me ajude a entender para que eu possa escolher de olhos bem abertos. Thorne a observou por um longo instante, procurando algo em seu rosto. Dúvida, talvez, ou medo, que lhe desse permissão para se afastar para sua zona segura. Mas encontrou determinação inabalável. Não é romântico, disse ele finalmente. Não é bonito ou poético. É confuso, complicado e às vezes feio. Eu não preciso de romance. Eu preciso de realidade. Quando eu tinha 15 anos, tive meu primeiro episódio sério durante um baile escolar. Muitas pessoas, muito barulho, tudo intenso demais. Meu sistema nervoso basicamente entrou em curto. Sua voz soava clínica, distante, como se estivesse falando da história médica de outra pessoa. Eu não conseguia respirar, pensar, nem tolerar qualquer contato físico sem sentir minha pele em chamas. Ingrid ouvia sem interromper, sabendo que cada palavra custava algo precioso a ele. Os médicos chamaram de transtorno de processamento sensorial com complicações de ansiedade. Anos de terapia me ensinaram a lidar, a funcionar em ambientes controlados. Mas intimidade, intimidade de verdade, exige permitir que alguém entre no seu espaço pessoal, toque você quando suas defesas estão baixas. E isso desencadeia os episódios. Nem sempre, mas frequentemente o suficiente para que eu aprendesse que era mais seguro evitar a situação por completo. Ele se sentou novamente no banco do piano, mãos sobre as coxas. Posso lidar com apertos de mão, contatos sociais formais, toques com limites claros. Mas quando alguém me toca com afeto, desejo, amor, o que acontece? Thorne ficou em silêncio tanto tempo que ela pensou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz mal era um sussurro. Eu desapareço. Minha mente vai para outro lugar, um lugar seguro, e não consigo voltar. Às vezes por minutos, às vezes por horas. Torno-me uma casca presente, mas não realmente lá. A confissão pairava entre eles como um delicado ornamento de vidro, belo e devastador, exigindo o cuidado mais absoluto. Quanto tempo desde seu último episódio? 3 meses, na Gala Henderson, quando você encostou no meu braço durante as fotos. Consegui me manter até chegarmos em casa. Depois passei o resto da noite trancado no meu escritório, tentando lembrar como respirar normalmente. Ingrid se lembrou daquela noite, de como ele desapareceu imediatamente ao chegarem em casa, e como ela havia assumido que ele a evitava por tédio ou desgosto. A realidade era muito mais complexa, muito mais dolorosa. Por que você não me contou? Porque eu tinha vergonha, porque achei que se você soubesse o quão quebrado eu sou, pediria anulação. A voz dele quebrou levemente, porque eu estava me apaixonando por você e sabia que o amor só pioraria tudo. As palavras atingiram-na como um raio, súbitas, iluminadoras, transformadoras. Você está apaixonado por mim,
Thorne ergueu os olhos para ela, sua máscara completamente caída, o coração estampado no rosto em linhas de desejo e terror. Desesperadamente, completamente, sem esperança, ele riu amargamente. É exatamente por isso que isso precisa acabar. O amor só torna os episódios piores, não melhores. Quanto mais me importo com você, mais meu corpo se rebela, só de pensar em deixá-la chegar perto. Ingrid sentiu lágrimas que nem sabia que segurava começarem a cair. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio, de reconhecimento, de uma verdade tão profunda que reorganizou tudo o que ela pensava que sabia sobre o casamento deles. Seu homem impossível e belo, sussurrou. Você não vê? Você não está quebrado. Você só é cauteloso. E talvez cauteloso seja exatamente o que eu preciso. Ingrid. Não, escute-me. Ela se ajoelhou ao lado do banco do piano, próxima o suficiente para sentir seu calor, mas cuidadosa para não tocá-lo. Não preciso de um amor apaixonado, imprudente, avassalador. Já tive isso e queimou como um fósforo. O que eu preciso é de alguém que veja o amor como algo precioso o suficiente para proteger. Alguém que entenda que intimidade não é sobre tomar o que você quer, é sobre oferecer o que você pode. Thorne a olhou como se ela falasse uma língua estrangeira. Você está dizendo que se contentaria com um casamento onde a intimidade física pode sempre ser complicada, onde eu talvez nunca consiga te amar do jeito que outros maridos amam suas esposas. Estou dizendo que prefiro seu amor complicado ao amor simples de qualquer outra pessoa. Estou dizendo que talvez possamos encontrar nossa própria maneira de ser íntimos. Talvez o amor não seja sobre seguir as regras dos outros. Pela primeira vez desde que a conhecia, Thorne estendeu a mão e tocou seu rosto, apenas as pontas dos dedos em sua bochecha, leves como asas de borboleta e 2 vezes mais preciosos. Você pode ser a pessoa mais corajosa que já conheci, sussurrou. Ou a mais tola. Talvez os dois. Enquanto seus dedos traçavam a linha de sua mandíbula com uma gentileza infinita, Ingrid percebeu que, às vezes, a intimidade mais profunda não vem do que dois se tomam mutuamente, mas do que estão dispostos a oferecer. A manhã seguinte tinha uma luz diferente. Ingrid acordou ao som do café sendo preparado lá embaixo, um ritual familiar que, de alguma forma, parecia completamente novo. Tudo parecia igual no quarto impecável, mas ela se sentia fundamentalmente transformada, como se tivesse prendido a respiração por 14 meses e finalmente pudesse expirar. Quando entrou na cozinha, Thorne já estava lá, em pé junto à janela, segurando sua habitual xícara de café preto. Mas sua postura era diferente, menos rígida, mais presente. Quando se virou para saudá-la, ela viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Esperança. Bom dia, disse ele suavemente, e as palavras carregavam um peso que nunca tiveram antes. Bom dia. Ela se dirigiu à cafeteira, hiperconsciente da presença dele, de uma forma que era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Como você dormiu? Não dormi. A honestidade dele os surpreendeu a ambos. Fiquei pensando no que você disse, sobre escolher um amor complicado. Ingrid serviu seu café com mãos firmes, embora o coração disparasse. Algum arrependimento? Por ter dito a verdade? Não. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela. Sobre o que acontece depois. Tudo me assusta. Bom, disse ela, surpreendendo-o. O terror significa que importa. Eles estavam na cozinha, a mesma cozinha onde compartilharam incontáveis cafés silenciosos, mas o espaço entre eles agora parecia carregado de possibilidades e não de vazio. Quero tentar algo, disse Ingrid com cuidado. Se você estiver disposto. Todo o corpo de Thorne se tensionou. Que tipo de algo? Nada dramático, apenas sentar juntos, realmente juntos, no mesmo sofá, lendo, existindo no mesmo espaço sem a coreografia cuidadosa.
Ela pôde vê-lo processando o pedido, pesando o risco contra a possível recompensa. E se eu tiver um episódio? Então vamos descobrir juntos, disse ela, com voz calma e segura. Não vou a lugar nenhum, Thorne. Não por causa do seu pânico, não porque o amor é mais difícil do que imaginávamos. Eu fico. As palavras pareceram impactá-lo fisicamente. Ele pousou a xícara de café com mãos trêmulas. Você diz isso agora. Direi amanhã também, e na próxima semana e no próximo mês. Ela se aproximou, percebendo como a respiração dele mudava. A única maneira de se livrar de mim é se me pedir para sair, e mesmo assim talvez eu discuta. Pela primeira vez desde que a conhecia, Thorne sorriu. Não o sorriso ensaiado para as câmeras, mas algo real, surpreso e belo. Você está falando sério sobre isso? Sério até a morte. Naquela tarde, eles tentaram seu primeiro experimento de proximidade intencional. Ingrid escolheu a biblioteca, território neutro, com assentos confortáveis e luz natural. Ela se acomodou em um canto do grande sofá em L, com um livro de história da arte, deixando bastante espaço para Thorne escolher seu próprio nível de conforto. Ele apareceu na porta parecendo um homem prestes a entrar em cirurgia. Você pode mudar de ideia, disse ela sem tirar os olhos do livro. Isso não é um teste, certo? Não. São apenas duas pessoas compartilhando um cômodo. Nada mais. Nada menos. Thorne entrou lentamente, carregando um diário de negócios e o que pareciam ser relatórios financeiros. Escolheu a extremidade oposta do sofá, o mais longe possível dela, embora ainda compartilhassem o mesmo móvel. A primeira hora passou em silêncio. Ingrid sentia a hipervigilância dele, o modo como monitorava cada som, cada movimento, cada alteração no ar entre eles. Mas aos poucos, percebeu que a respiração dele começava a se acalmar, os ombros a relaxar. "O que você está lendo?" perguntou ela, durante o que parecia um momento seguro. "Relatórios trimestrais do setor de telecomunicações." Ele olhou para o livro dela. "Mais interessante do que a história da arte, com certeza." "Está brincando?" A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter, seguida imediatamente de uma risada que não conseguiu segurar. O som pareceu surpreendê-lo. "O que é engraçado?" "Você fazendo piadas de verdade. Eu não sabia que você tinha senso de humor." "Geralmente não tenho. É altamente impraticável para os negócios, mas não para o casamento." Thorne considerou isso seriamente. "Suponho que o casamento pode exigir habilidades diferentes das que eu esperava originalmente." Eles voltaram à leitura, mas algo havia mudado. O silêncio agora parecia companheiro em vez de tenso, compartilhado em vez de paralelo. 2 horas depois, quando o livro de Ingrid escorregou de seus dedos relaxados e ela adormeceu, à luz suave da tarde, Thorne percebeu que estava realmente olhando para ela. Não aqueles olhares calculados e medidos que costumava permitir, mas observação genuína. Ela era linda de um jeito que nada tinha a ver com a perfeição elegante que mostrava ao mundo. O cabelo havia escapado do penteado da manhã, caindo em ondas suaves ao redor do rosto. A boca ligeiramente aberta, respiração profunda e regular. Ela parecia tranquila, desprotegida, real. Sem pensar, ele se aproximou. Não o suficiente para tocar, mas perto o bastante para notar as pequenas sardas no nariz dela. Perto o suficiente para perceber como os cílios lançavam sombras delicadas nas bochechas. 20 minutos depois, quando Ingrid se mexeu e acordou, a primeira coisa que viu foi Thorne olhando para ela com uma expressão que não conseguia identificar. "Oi", disse suavemente, sem se mover. "Oi", respondeu ele, a voz mais áspera que o habitual. "Você adormeceu." Desculpe, não quis." "Não peça desculpas. Você parecia em paz." Eles se encararam na pequena distância que os separava, conscientes de que algo significativo havia acontecido. Ele escolheu se aproximar, em vez de manter a distância máxima. Ela se permitiu ser vulnerável na presença dele. "Thorne?" "Sim." "Quando você me observava dormir, como se sentiu fisicamente?"
Ele ficou em silêncio por um longo momento, avaliando o próprio corpo, respiração, sistema nervoso. Calmo, disse finalmente, surpresa evidente na voz, pela primeira vez em meses. Completamente calmo. Bom, sussurrou ela. Muito bom. Naquela noite compartilharam outra refeição caseira. Desta vez, Thorne ajudou, não cozinhando, o que admitiu ser além de suas capacidades, mas colocando a mesa, abrindo o vinho, fazendo perguntas sobre o dia dela que iam além da conversa educada. Posso te perguntar uma coisa? Disse Ingrid, enquanto terminavam o jantar. Qualquer coisa. Os ataques de pânico, eles sempre são desencadeados pelo toque ou existem outras coisas? Thorne pousou o garfo ponderando quanta verdade ela poderia suportar. Multidões, ruídos altos inesperados, ser tocado sem aviso, mas também... Ele fez uma pausa. Vulnerabilidade emocional. Quanto mais me importo com algo, mais meu corpo se rebela contra o risco de perdê-lo. Então, se apaixonar piorou tudo. Exponencialmente pior. Quanto mais eu queria estar perto de você, mais meu sistema nervoso interpretava esse desejo como uma ameaça. Ingrid absorveu isso, entendendo a cruel ironia de sua condição. E agora, sentados aqui, conversando sobre isso? Como é? Thorne levou um momento para avaliar honestamente. Assustador, mas também certo. Como se meu corpo finalmente estivesse alcançando o que meu coração já sabia há meses. Que você é segura. Que escolher confiar em você não é o mesmo que perder o controle. Depois do jantar, voltaram à sala de música. Desta vez, quando Thorne se sentou ao piano, Ingrid escolheu uma cadeira mais próxima do banco. Não o suficiente para apertá-lo, mas perto o bastante para se sentir realmente incluída na experiência. Toque algo feliz, pediu ela. Eu não conheço muitas músicas felizes. Então toque algo esperançoso. Os dedos de Thorne encontraram as teclas, e a sala se encheu de algo que Ingrid nunca havia ouvido dele antes. Uma melodia que falava sobre recomeços, sobre muros caindo, sobre duas pessoas aprendendo a respirar no mesmo espaço. Quando as notas finais desapareceram, Ingrid percebeu que a felicidade não vinha de gestos dramáticos ou declarações apaixonadas. Às vezes, a felicidade era tão simples quanto sentar perto o suficiente para ouvir a respiração de alguém, tão revolucionária quanto escolher a confiança em vez do medo. E às vezes, a música mais bonita não nasce da técnica perfeita, mas da coragem de tocar o próprio coração quando alguém finalmente está pronto para ouvir. Na manhã de terça-feira, chegou o convite. Papel creme, elegante, exigindo a presença deles no baile anual da Fundação Piton dali a 3 dias. Ingrid encontrou Thorne em seu escritório, olhando para o convite como se fosse uma ameaça, não uma obrigação social. Não precisamos ir, disse ela da porta. Ele levantou o olhar, surpreso. É o evento social mais importante da temporada. Nossas famílias vão esperar que estejamos lá. Eu não me importo com o que esperam. Ela entrou, percebendo como a postura dele havia voltado ao modo defensivo. 3 dias atrás você me contou a verdade sobre sua condição. Este é o nosso primeiro teste de verdade, não é? O silêncio dele foi resposta suficiente. O baile da Fundação Petom era tudo o que seus eventos habituais eram, mas amplificado. 500 convidados, orquestra ao vivo, dança, fotógrafos e horas de performance social. O tipo de noite que exigiria manter a fachada de intimidade perfeita enquanto enfrentavam uma multidão capaz de acionar os episódios dele. Podemos dizer que você está doente, sugeriu Ingrid. Ou que eu estou. E depois, a voz dele era cortante. Vamos nos esconder para sempre? Nunca mais participar de um evento público porque não consigo suportar o toque da minha própria esposa? A amargura no tom dele a pegou de surpresa. Ingrid percebeu que, apesar de todo o progresso, Thorne ainda travava uma guerra contra si mesmo. Não foi isso que eu quis dizer. Ele se levantou de repente, andando até a janela. Você diz que aceita minhas limitações,
Mas a verdade é que essas limitações vão definir toda a nossa vida. Sem interações sociais normais, sem afeto espontâneo, sem. Pare! A firmeza na voz dela o fez se virar. Você está entrando em espiral. Estou sendo realista. Não, está em pânico. Ela se aproximou devagar, reconhecendo os sinais, a respiração acelerada, as mãos cerradas, o olhar distante. Thorne, olhe para mim. Ele olhou, e ela viu, por baixo da raiva, o medo. O baile não importa. Os fotógrafos não importam. O que importa é se você confia em mim o bastante para tentar. Confiar em você para quê? Para ser sua parceira. De verdade. Não só nos momentos privados, quando é seguro, mas em público, quando é difícil. Thorne ficou em silêncio por um longo tempo e ela quase podia vê-lo calculando os riscos. O que você está sugerindo? Que a gente vá juntos. E se você precisar de espaço, eu o crio. Se precisar sair, nós saímos. Se você tiver um episódio... Ela escolheu as palavras com cuidado. Nós enfrentamos juntos. Você não entende o que está oferecendo. Se eu tiver um ataque de pânico no baile Piton, não será algo privado. Haverá testemunhas, fotógrafos, fofoqueiros. Poderia destruir nossa reputação. Então enfrentaremos isso também. A simplicidade da resposta dela quebrou algo dentro dele. Thorne sentou pesadamente na cadeira, passando as mãos pelos cabelos, exausto, dividido entre o medo e algo novo, algo que começava a se parecer perigosamente com esperança. Por que você está disposto a arriscar isso? Porque se esconder não é viver. E eu quero viver com você, não me esconder do mundo ao seu lado. Naquela noite, eles começaram a se preparar, não apenas escolhendo roupas e organizando horários, mas traçando uma estratégia. Me diga o que ajuda, disse Ingrid enquanto se sentavam na biblioteca. Durante um episódio, o que te traz de volta? Thorne parecia desconfortável em falar sobre isso, mas respondeu com sinceridade. Exercícios de respiração, focar em algo específico, contar, nomear objetos na sala, às vezes música, e espaço. Preciso de espaço físico para me recompor. E o que piora? Ser tocado quando já estou sobrecarregado. Multidões muito próximas. Ruídos altos e inesperados. Ele fez uma pausa. Pessoas tentando ajudar sem entender o que está acontecendo. Certo. Então, se formos e você começar a se sentir sobrecarregado, vai me sinalizar? Como sinalizar? Precisamos de um código. Algo sutil que me diga se você precisa de espaço ou de ir embora. Thorne pensou por um momento. Posso tocar seu braço brevemente. Perfeito. E se você tocar meu braço, criarei distância entre nós e outras pessoas. Se tocar meu braço 2 vezes, saímos imediatamente, sem perguntas. O fato de ela planejar para suas limitações, em vez de apenas esperar que não aparecessem, parecia acalmar algo nele. Você pensou nisso. Pensei em tudo, inclusive no que direi às pessoas se perguntarem por que meu marido precisa de espaço de repente. O que você dirá? Que você é brilhante, bem-sucedido e às vezes precisa de um momento para lidar com ligações de negócios ou que está com dor de cabeça? Ou que sou pegajosa e você está me dando um lembrete gentil sobre espaço pessoal? Ela sorriu. Pessoas ricas adoram fofocar sobre pequenas peculiaridades matrimoniais de outros ricos. Apesar de tudo, Thorne quase sorriu. Você mentiria por mim. Eu te protegeria. A diferença. Na noite do gala, uma chuva fora de época caía. De algum modo, parecia apropriada. Ingrid escolheu seu vestido com cuidado. Elegante, mas discreto, com mangas que permitiriam sentir claramente o sinal de Thorne. Ela o observou se vestir com a precisão de um soldado indo para a batalha, cada peça do traje formal como uma armadura contra o mundo. Você está linda, disse ele enquanto se preparavam para sair, e ela ouviu a gratidão escondida no elogio. Você está aterrorizada. Estou aterrorizada. Bom, isso significa que você é corajosa.
A viagem até a Fundação Petton foi silenciosa, exceto pelo som da chuva batendo nos vidros do carro. Ingrid sentia a atenção de Thorne irradiando do lado dele no banco de trás, mas não tentou confortá-lo com palavras vazias. Simplesmente permaneceu ao lado dele, presente no medo dele. O gala era exatamente como esperavam, cintilante, barulhento, lotado e socialmente implacável. Assim que passaram pelas portas, flashes de câmeras e vozes chamando seus nomes os cercaram. Ingrid sentiu a rigidez ao seu lado, mas Thorne conduziu a entrada com a compostura habitual. Na primeira hora, tudo correu bem. Moviam-se pela multidão com facilidade ensaiada, trocando cumprimentos com associados de negócios e amigos da família. Thorne mantinha suas distâncias cuidadosas, e Ingrid criava buffers sutis entre ele e conhecidos excessivamente entusiasmados. Então apareceu a senhora, Henderson, como sempre, com olhos afiados e língua ainda mais afiada. "Casal encantador", exclamou a senhora, Henderson avançando em sua direção com os braços abertos para um abraço. "Vocês dois estão absolutamente radiantes esta noite." Ingrid viu o rosto de Thorne empalidecer um segundo antes que os braços da mulher se fechassem em torno dele num abraço entusiasmado. A reação foi imediata e devastadora. Todo o corpo dele ficou rígido. A respiração parou. Os olhos ganharam aquele brilho distante, vítreo. Ele estava ali, mas não estava. Presente, porém inalcançável. A senhora Henderson, completamente alheia ao colapso que provocava, continuou tagarelando enquanto o segurava. "Vocês precisam me contar seus planos para as festas. Vão passar com a família dele ou com a sua querida?" A mente de Ingrid entrou em modo de emergência. Ela viu os fotógrafos se aproximando, percebeu as conversas ao redor diminuindo de volume. As pessoas estavam começando a notar. Em um instante, tomou uma decisão que mudaria tudo. "Senhora Henderson", disse ela com um sorriso perfeito das boas maneiras, colocando a mão com delicadeza, mas firmeza, no braço da mulher. "Mil desculpas, mas Thorne acabou de receber uma ligação urgente de negócios antes de chegarmos. A senhora se importaria se eu o pegasse emprestado por um momento?" Com gestos suaves e calculados, Ingrid libertou o marido do abraço sem parecer rude. Em seguida, se colocou entre ele e o resto do salão, criando uma barreira discreta e protetora. "Querido", disse ela com o tom perfeitamente audível para quem estava por perto, "você não mencionou que precisava retornar aquela ligação sobre a fusão com Tóquio?" Os olhos de Thorne focaram no rosto dela. Havia reconhecimento, não total, mas suficiente para acompanhá-la. "Sim", respondeu, a voz controlada, forçada. "Com licença." Ingrid o conduziu pela multidão até a saída, sorrindo, acenando, desviando habilmente de conversas. Cada passo era um ato de amor disfarçado de etiqueta social. Quando alguém tentava detê-los, ela respondia com polidez impecável e seguia adiante. Alcançaram o carro exatamente quando o autocontrole de Thorne começou a se despedaçar. Na privacidade do banco de trás, enquanto ele lutava para respirar, Ingrid apenas ficou ao lado dele. O som da chuva nos vidros marcava o ritmo de sua respiração irregular. A mão dela repousava sobre o assento, próxima o bastante para oferecer apoio, distante o suficiente para não feri-lo. Ela sabia. Depois de um episódio, o toque podia queimar como fogo. Então ela esperou. "Desculpe", ele murmurou, a voz rouca quebrada. "Por quê?" "Por provar que você estava errada sobre nós, sobre isso." Ele fez um gesto vago entre eles. "Você disse que poderíamos enfrentar qualquer coisa juntos, e eu não consegui lidar nem com uma simples interação social." Ingrid se virou completamente para ele, o coração apertado ao ver a vergonha em seus olhos. "Thorne, olhe para mim." Ele obedeceu hesitante, e o que ela viu ali a dilacerou. Culpa, medo, auto-ódio. "Você não falhou esta noite", disse ela, a voz firme, carregada de emoção.
O mundo falhou com você. A senhora Henderson falhou por não respeitar seus limites. A sociedade falhou por achar que tem direito ao corpo de alguém sem permissão. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu tive um ataque de pânico na frente de 200 pessoas. Não, ela corrigiu, suave, mas decidida. Você teve um ataque de pânico na minha frente, e nós lidamos com isso. Juntos, Thorne a encarou, como se não compreendesse as palavras. Você não está com raiva, nem envergonhada, nem decepcionada? Ela sorriu, pequena e verdadeira. Não, estou orgulhosa. Orgulhosa? Ele repetiu, confuso. Você ficou consciente. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio entre eles não foi vazio. Foi paz. Você seguiu meu plano de saída. Confiou em mim para tirá-lo dali com segurança, em vez de tentar enfrentar sozinho. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Isso exigiu mais coragem do que a maioria das pessoas jamais compreenderá. Algo na voz dela parecia atravessar a névoa da autocrítica dele. A respiração de Thorne começou a desacelerar, os ombros relaxando pouco a pouco. E amanhã? Perguntou ele baixinho. Amanhã? Quando começarem as fofocas, quando perguntarem por que saímos cedo, por que eu parecia... Ele gaguejou, procurando palavras. Quando perceberem que algo está errado comigo, nada está errado com você, disse Ingrid, firme. Você tem uma condição neurológica que gerencia lindamente 99% do tempo. Esta noite foi o 1%. Amanhã, seguimos em frente. Ao chegarem em casa, Thorne desapareceu imediatamente no escritório. Ingrid não o seguiu. Ela sabia que ele precisava de tempo para processar, para reconstruir os muros que desmoronaram em público. Ela, por sua vez, fez chá e esperou. Uma hora depois, encontrou-o à sua mesa, olhando para a tela do laptop com uma expressão que lhe apertou o estômago. O que foi? Os primeiros posts dos blogs sociais já estão no ar. A voz dele era neutra, mas Ingrid sentiu a dor por trás das palavras. Sobre nossa saída antecipada e meu comportamento preocupante. Ela se aproximou, observando que ele não se afastava como normalmente fazia após um episódio. Os posts eram tudo o que temiam. Especulações sobre problemas matrimoniais, dificuldades nos negócios, questões de saúde, fotos dele saindo cedo, legendas perguntando se o casal dourado de Manhattan enfrentava crises. Isso é exatamente o que eu temia, disse Thorne baixinho. Não, corrigiu Ingrid, surpreendendo-o. Isso é melhor do que você temia. Como pode ser melhor? Olhe estas fotos, disse ela, apontando para a tela. Veja direito. Thorne analisou as imagens. Ele pálido, abalado, sua mão sobre o braço dele, guiando-o com cuidado para longe da multidão. O que devo ver? Uma mulher que ama o marido, um homem que confia na esposa, duas pessoas cuidando um do outro, disse ela, endireitando-se, com a decisão cristalizando na mente. Estas não são fotos de um casamento em crise, são fotos de uma parceria. Antes que Thorne pudesse responder, Ingrid já se dirigia à porta. Para onde vai? Vai consertar isso? Ingrid, espere! Ele chamou. Mas ela já havia partido, deixando-o olhando atrás dela, confuso e com uma pontada de alarme. 20 minutos depois, Ingrid estava na biblioteca, laptop aberto, telefone ao lado. Fizera 3 ligações para sua publicista, para sua amiga mais próxima, que também era blogueira de lifestyle, e para o editor da Manhattan Social, a revista de sociedade mais influente da cidade. Agora, ela estava preparando algo que poderia salvar a reputação deles ou destruí-la completamente. Uma hora depois, Thorne a encontrou revisando um documento que parecia oficial. O que você fez? Perguntou, mas a voz carregava mais curiosidade do que acusação. Disse a verdade, uma versão dela, de qualquer forma. Ela virou o laptop para que ele pudesse ler. Um comunicado assinado.
Declaração da senhora Ingrid Whittaker. Meu marido e eu deixamos o baile da Fundação Piton de ontem mais cedo devido a uma situação médica que Thorne gerencia em particular há muitos anos. Embora geralmente prefiramos manter assuntos pessoais privados, a especulação sobre nossa saída tornou necessário um breve esclarecimento. Thorne convive com uma condição neurológica que ocasionalmente exige que ele se afaste de ambientes sobrecarregadores. Isso não é uma crise, não é um escândalo, e certamente não reflete qualquer problema em nosso casamento. É simplesmente uma realidade que enfrentamos juntos, com graça, compreensão e amor. Aos que nos procuraram com preocupação, agradecemos o cuidado. Aos que escolheram especular em vez de apoiar, esperamos que considerem o impacto de suas palavras sobre famílias que lidam com deficiências invisíveis. Continuaremos nosso trabalho com as diversas fundações e organizações que apoiamos e agradecemos que respeitem nossa privacidade enquanto gerenciamos isso juntos. Com gratidão, Ingrid Whittaker. Thorne leu a declaração 3 vezes antes de falar. Você vai publicar isso? Já publiquei. Amanhã estará na Manhattan Social. E minha amiga vai postar um artigo de apoio em seu blog ainda hoje. Ingrid observava o rosto dele atentamente. Eu sei que deveria ter pedido sua permissão primeiro. Mas você está me defendendo. Estou defendendo nós dois para toda a cidade, para quem quiser ouvir. Thorne se deixou cair na cadeira à frente dela, digerindo as implicações. Você percebe que isso muda tudo? Uma vez que isso é público, não dá para voltar a fingir que está tudo normal. Bom, disse Ingrid simplesmente, normal estava nos matando. Eles ficaram em silêncio, enquanto o peso da decisão dela se assentava entre eles. Finalmente, Thorne falou. E se as pessoas não aceitarem? E se isso piorar as coisas? Então lidaremos com isso também, juntos. Ela fechou o laptop e olhou diretamente para ele. Thorne, estou cansada de viver com medo do que as pessoas possam pensar. Cansada de proteger uma reputação construída sobre mentiras. Quero construir algo real com você, mesmo que seja confuso, complicado e às vezes público. Você pode perder tudo, disse ele, a voz baixa, carregando medo. Sua posição social, a aprovação da família, seu... Eu poderia perder você, interrompeu ela. E essa é a única perda que não posso suportar. As palavras pairaram entre eles como uma ponte de esperança e terror, equilibradas na mesma medida. Você quer dizer isso? Quero. Thorne levantou-se lentamente e foi até a janela, observando as luzes da cidade se espalharem abaixo, como uma vasta constelação de julgamento e possibilidades. Nunca te pedi para sacrificar nada por mim. Você não precisava pedir. É disso que o amor trata. Escolher alguém mesmo quando custa algo. Quando ele se virou para ela, seu rosto estava transformado. A máscara cuidadosa havia desaparecido, substituída por algo cru, grato e dolorosamente vulnerável. Eu te amo, disse simplesmente. Não porque você me salvou hoje à noite, nem porque me defenderá amanhã, mas porque você me vê. Todo eu, e ainda está aqui. Eu também te amo, ela sussurrou. Ataques de pânico e tudo. Pela primeira vez desde o casamento, eles se moveram um para o outro sem hesitação. Quando Thorne alcançou suas mãos, o toque foi firme. Certo, sem medo. E agora? Perguntou ele. Agora descobrimos o que significa realmente ser casados. E ali, de mãos entrelaçadas, corações finalmente abertos, perceberam que às vezes a coisa mais corajosa que se pode fazer é parar de se esconder e começar a viver. 3 semanas depois de a declaração de Ingrid mudar tudo, o mundo não havia acabado. Mas algo nele, silenciosamente, havia mudado para sempre. As reações à sua revelação pública foram rápidas e intensas. Alguns blogs da alta sociedade aplaudiram sua honestidade e vulnerabilidade. Outros a criticaram por expor assuntos tão íntimos,
Diversas organizações em defesa das pessoas com deficiências escreveram mensagens de apoio e gratidão. Alguns contatos de negócios se afastaram, enquanto outros expressaram admiração por sua transparência. Mas nada disso importava naquela noite. Naquela noite, Ingrid não conseguia dormir. E pela primeira vez em seu casamento, o motivo não era a solidão. Ela desceu as escadas até a cozinha, o mesmo caminho daquela primeira noite em que tudo começou a mudar. Mas agora, em vez de buscar silêncio, ela buscava ele. E lá estava Thorne, sentado ao balcão da cozinha, sem se esconder nas sombras, apenas existindo naquele espaço compartilhado. Usava uma camiseta simples e calças de pijama, roupas que ela jamais o vira usar antes de derrubarem as muralhas entre eles. O cabelo bagunçado pelo sono o deixava deliciosamente humano. "Não conseguiu dormir?" perguntou ela com voz suave. Ele ergueu o olhar e o sorriso veio fácil, desarmado. Pensando demais. Pensamentos bons ou ruins? Aterrorizantes. Ele deu um leve tapinha no banco ao lado. "Quer se apavorar comigo?" Ingrid se sentou ao lado dele. De verdade. Ao lado. Tão perto que seus joelhos quase se tocaram, e se surpreendeu com o quão natural aquilo parecia. "O que te apavora à meia-noite, Sr. Whittaker?" "Senhora." "Whittaker", corrigiu ele, e o modo como disse o nome dela fez seu coração tropeçar. "Tenho pensado sobre o que vem depois." "Depois?" "Depois de contarmos ao mundo que somos reais. Depois de admitirmos que nos amamos. Depois de sobreviver aos rumores, aos julgamentos, à queda da máscara social." "E o que vem depois disso?" Thorne se virou completamente para ela. "Nunca falamos sobre o que queremos que o nosso casamento seja." A pergunta ficou suspensa no ar, pesada de um ano de fingimento e 3 semanas de verdade. "E o que você quer?" Ela perguntou baixinho. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Ingrid achou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. "Quero acordar na mesma cama que você. Não todas as noites. Ainda preciso de espaço às vezes. Mas na maioria delas. Quero saber com o que você sonha, no que pensa quando fica em silêncio. Quero descobrir o que te faz rir até perder o fôlego." As palavras dele eram tão honestas que doíam de tão bonitas. "Quero cozinhar refeições horríveis com você e discutir se o termostato deve ficar em 21 ou 22 graus. Quero aprender a te tocar de um jeito que seja bom e não sufocante. Quero..." Ele hesitou, procurando as palavras. "Quero entender como ser íntimo de todas as formas que realmente importam." "Intimidade física?" perguntou ela com ternura. "Isso também um dia. Mas, acima de tudo..." Ele segurou a mão dela, firme, seguro. "Quero intimidade emocional. Quero te contar sobre os pesadelos que tive na adolescência, sobre a terapia que me salvou, sobre o motivo de a música ter virado meu refúgio. Quero saber dos seus sonhos, dos seus medos, das suas esperanças secretas." As lágrimas encheram os olhos de Ingrid. "E se a parte física for sempre complicada?" sussurrou ela. Ele sorriu sereno. "Então seremos complicados juntos. Existem centenas de formas de ser íntimos, Ingrid. E nós vamos encontrar as que funcionam para nós." Ela o observava sob a luz suave da cozinha, o rosto do homem por quem havia se apaixonado, não apesar de suas feridas, mas por causa da coragem com que as enfrentava. "E se eu quiser mais do que você pode me dar?" Ela sussurrou. "Então a gente conversa, a gente dá um jeito, faz terapia juntos, se for preciso." Respondeu ele, firme, sereno. "Mas chega de adivinhar o que você precisa. Chega de te proteger de escolhas que só você pode fazer." As palavras dele a desarmaram. Havia ali um homem transformado, vulnerável, honesto, disposto a crescer. O ar pareceu desaparecer por um instante.
Thorne. Sim, eu também quero tudo isso. As comidas terríveis, as brigas pelo termostato, a intimidade complicada. Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Mas eu quero mais uma coisa. O quê? Quero te ver tocar piano quando estiver feliz, não só quando estiver triste. Quero aprender as músicas que te fazem sorrir. Quero entender o som que toca na sua cabeça quando você olha para mim. Ele sorriu, surpreso. Você quer aprender música? Não. Eu quero aprender você. Todo você. O empresário, o músico, o homem que conta azulejos do teto quando tem uma crise de ansiedade. A pessoa que se escondeu atrás da perfeição por tanto tempo que esqueceu o que é simplesmente existir. Os olhos de Thorne se encheram de algo entre espanto e ternura. Você realmente me vê? Eu te vejo. De verdade. Eles ficaram ali, sentados na cozinha, enquanto a cidade dormia lá fora. Dois estranhos que, depois de um ano, finalmente se encontravam. Posso tentar uma coisa? Ele perguntou de repente. Que tipo de coisa? Daquelas que podem dar errado, mas também podem ser lindas. O coração dela disparou, mas ela assentiu. Thorne se levantou devagar e estendeu a mão. Dança comigo. Não tem música. Sempre tem música. Às vezes, só precisamos escutar melhor. Ela aceitou. Ele a conduziu até o centro da cozinha, posicionando-os com cuidado, perto o bastante para se sentirem conectados, mas com espaço suficiente para respirar. Sua mão esquerda segurava a dela com delicadeza. A direita repousava leve em sua cintura. Balançaram em silêncio. E, de repente, Ingrid percebeu. Ele tinha razão. Havia música ali, no compasso das respirações, no ritmo dos corações, no som quase imperceptível dos pés descalços tocando o mármore. Como isso faz você se sentir? Ela murmurou. Como voltar para casa? Ele respondeu simplesmente. Eles dançaram assim, quase imóveis, sob a luz suave da cozinha. O velho relógio marcava o tempo, mas o tempo parecia ter parado. Não era uma dança de paixão desesperada, como nos filmes. Era algo mais profundo, a dança de duas almas aprendendo a existir juntas, sem medo. Ingrid... Obrigado. Pelo quê? Por eu ter te escolhido? Por lutar por nós? Ele sorriu com os olhos marejados, por ver o amor complicado não como um problema a ser resolvido, mas como algo precioso que vale a pena sentir. Ela o olhou, emocionada. Aquele homem que aprendera a confiar, que escolhera a coragem em vez do conforto, que ainda estava aprendendo o que era amar e ser amado. Obrigada por me deixar te escolher, respondeu, a voz tremendo de ternura. E quando o relógio da cozinha soou 1 da manhã, eles continuaram dançando. Lentamente, suavemente, no mesmo lugar onde tudo começou, certos, pela primeira vez desde o casamento, de que estavam exatamente onde deveriam estar. Thorne, sim. Acho que vamos ficar bem. Melhor do que bem. Ele sussurrou, encostando o rosto no cabelo dela. Acho que vamos ser extraordinários. E enquanto se balançavam na escuridão silenciosa, dois estranhos que se casaram se tornaram finalmente o que sempre deveriam ser: parceiros, no sentido mais verdadeiro da palavra. 2 anos depois, risadas suaves flutuavam pela cozinha em uma manhã de domingo em outubro. Ingrid estava na porta da sala de música, observando Thorne ao piano, com a filha de 6 meses, Melody, cuidadosamente aninhada em seu colo. Suas mãos deslizavam pelas teclas com uma delicadeza ensaiada, tocando uma versão simplificada de Clair de Lune, enquanto a bebê gorgolejava feliz contra seu peito. Ela tem suas mãos, disse Ingrid suavemente, sem querer quebrar o encanto. Thorne olhou para cima e seu rosto se iluminou com aquele sorriso despreocupado que havia se tornado a visão favorita dela no mundo. E a sua coragem, ele completou sorrindo. Olha isso. Ele tocou um acorde inesperado, brincando com a música.
Em vez de se assustar, Melody bateu as mãozinhas juntas e riu, um som tão puro que fez o coração de Ingrid doer de felicidade. Viu? Sem medo das mudanças inesperadas. Ela pegou isso de você. Ingrid entrou na sala e se acomodou em sua cadeira de sempre, aquela que escolhera naquela primeira noite, agora desgastada, mas confortável, de tantas noites musicais compartilhadas. O espaço, que antes era refúgio secreto de Thorne, havia se transformado em santuário familiar. Como você está se sentindo hoje? Perguntou ela, a pergunta que havia se tornado parte de seu ritmo diário. Bem calma. Ele ajustou Melody no colo, que agora tentava alcançar as teclas do piano. A reunião de ontem foi intensa, mas ao voltar para vocês dois, todo o resto desapareceu. A recuperação nunca fora linear. Houve retrocessos, dias difíceis, momentos em que velhos padrões tentaram ressurgir. Mas eles aprenderam a navegar juntos, através da terapia de casal, das conversas honestas, do simples ato de se escolherem todos os dias. Tenho notícias, disse Ingrid, tirando um envelope do bolso do hobby. Boas ou preocupantes? Maravilhosas. A Neurological Research Foundation quer contar nossa história em sua campanha de conscientização. Não como uma tragédia a ser superada, mas como exemplo de como relacionamentos podem prosperar quando as pessoas entendem e acolhem as necessidades uma da outra. Thorne refletiu sobre isso, os dedos ainda deslizando suavemente pelas teclas. 2 anos atrás, a ideia de se expor publicamente o teria aterrorizado. Agora ele entendia o poder da história deles. Como seria? Uma entrevista? Fotos, talvez? Nada invasivo. Eles querem mostrar que o amor não precisa ser igual para todos para ser real. E você quer fazer isso? Quero fazer o que parecer certo para você. Esta também é a sua história. Nesse instante, Melody deixou escapar um guincho de prazer e bateu os 2 punhinhos nas teclas, criando uma cacofonia que os fez rir juntos. Acho que é um sim da nossa filha, disse Thorne, beijando o topo da cabeça da bebê. E também um sim meu. Se nossa história puder ajudar outros casais a entender que diferente não significa quebrado, então vale a pena compartilhar. Eles permaneceram ali, em silêncio confortável, observando a filha explorar o piano com a curiosidade destemida de quem nunca aprendeu que fazer barulho é errado.